levando o esclarecimento. Nesse momento eu convido você para a gente trabalhar um assunto, esclarecê-lo um pouco. Lembrando que esse assunto é importante, mas não interfere na salvação. Agora, dependendo do ponto de vista que as pessoas entendem esse assunto. Que assunto é esse, irmão Wellington, que o senhor vai tratar agora? Sobre a volta de Jesus. Há um debate muito grande, tá? Que alguém diz que Jesus vem uma vez só. E quando ele vir, é para Israel ressuscitar os salvos, ressuscitar os ímpios, para se cumprir tudo aquilo que está profetizado nas coisas do fim. A vinda de Jesus, muitos não entendem isso, porque a mente, ela trabalha o intelectual. Quando lê os textos, ele lê com o entendimento intelectual. Nem todos têm o entendimento da revelação do Espírito Santo, das coisas espirituais, que não se explica com a intelectualidade, é pela revelação do Espírito Santo. Mas, irmão Edson, o que é isso que o senhor está falando? Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que o homem natural, ele não tem a alegria do Espírito, ele não tem a convicção das coisas do alto, ele não tem a sua alma convicta na esperança, na alegria das coisas do céu. Muitos falam de salvação, mas não têm a convicção de salvação. O homem natural, ele não tem a sua vida em Cristo na esperança das coisas do alto, porque ele ainda não nasceu de novo. Por isso que Paulo vai dizer, vem para cá, olha o que Paulo vai dizer. É muito importante de se observar isso. Colossenses, olha o que Paulo vai dizer sobre isso que eu estou falando, em relação à revelação que Deus nos dá, a certeza, a convicção de tudo aquilo que Cristo preparou para nós. Não é com a visão óptica, nós vemos com a visão da fé. Mas o homem natural não tem essa visão. Ele não contempla, ele não se alegra nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3. Olha o que está escrito no versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Então, a palavra de Deus vai dizer que devemos buscar e pensar nas coisas que são de cima, do céu, as coisas eternas. Mas, como é que o homem natural, ele pode ter a sua mente voltada para isso, se ele ainda não foi iluminado, não recebeu ainda essa promessa, por não estar em Cristo ainda? Crer em Jesus, todo mundo crê. Dizer que é de Deus dentro das religiões, todo mundo diz. Dizer que vai para o céu, que é salvo, todo mundo diz. O problema é a salvação. Eu não digo por dizer, é uma convicção, é uma certeza que eu tenho. Quando eu creio em Jesus e me converto a Ele, a minha alma, ela agora tem paz, ela agora tem segurança, ela agora tem a esperança do céu, por onde agora eu vou me alegrar. O homem natural não tem isso. A salvação, eu não tenho convicção nela por causa de uma igreja, por causa de um batismo, por causa de um ritual, por causa de uma vida religiosa. A convicção da salvação na minha alma, a certeza, a segurança que eu tenho é pelo sacrifício de Cristo. O homem natural não. Ele fala de salvação, mas somente superficial. Só no intelectual. Ele na alma não tem essa certeza. Ele acha que vai ser salvo por isso ou por aquilo.
O homem natural, a salvação para ele é por merecimento. Não, Deus sabe se eu mereço ser salvo. O homem que está em Cristo, ele tem a convicção, a certeza, a alegria da salvação. E é isso que leva ele a batalhar pela fé. É essa certeza, é essa garantia, para não perder o que já temos ganho. Como você vai valorizar algo que você não ganhou ainda? Então, falar de salvação, todo mundo fala. Agora, realmente, ter a convicção e estar na promessa da salvação, são só aqueles que creram verdadeiramente e se converteram a Cristo. O homem natural, ele nunca vai estar se alegrando com as coisas do alto, porque a mente dele não contempla isso. O interior dele, o espírito dele, ainda está preso às coisas da terra, porque ele ainda está vivendo o natural. Ele não foi transformado. Ele não tem ainda a transformação de Deus na vida dele, tornando ele uma nova criatura. O espírito dele, reconciliado com Deus, para ele ter a convicção e a certeza e a segurança dessa vida com Deus e a alegria da promessa de Deus na sua alma. Só pode ter isso o homem que é tornado uma nova criatura, crendo em Jesus com o arrependimento verdadeiro. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler o versículo 9. Olha o que Paulo vai aqui dizer para os irmãos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Irmão Fred Samorim está comigo aqui ao vivo. Me perguntaram se o irmão está revoltado com o pastor que não lhe consagrou a um cargo onde você congregava. Não, meu irmão. Ao contrário, irmão Fred. Aonde eu congregava, quiseram me colocar em posições. Eu que não quis. Eu que não quis. Eu que não quis. Quiseram, na igreja que eu congregava, me fizeram proposta de pagar seminário para mim. Me fizeram proposta de estar em cargos oficiais. Na igreja que eu estava, eu era presidente de missões, presidente de evangelismo. Se eu quisesse outros cargos, eu estava em posição de cargo em igreja. Eu participei de um ministério que eu era o vice-presidente de um ministério grande aqui no Agreste de Pernambuco. Eu era o vice-presidente, era o pastor da subsede. Eu pastoreava na subsede. A minha consagração não é de pastor, eu nunca corri atrás disso, porque eu entendi o dom e a vocação que Deus me deu. Então a minha revolta não é porque eu não tive cargo em igreja. Ao contrário, eu abri mão do cargo em igreja. Para os irmãos que fez essa pergunta para você, meu irmão Fredson, eu vou responder aqui para você, se puder passar para eles. Eu abri mão de cargo e de compromisso e de privilégio de igreja. Eu estava no ministério, que eu tinha casa paga pelo ministério, eu tinha condução, carro, moto à minha disposição, dada pelo ministério. Eu era o vice-presidente desse ministério. Eu entreguei esse ministério. Eu entreguei. Eu saí porque eu entreguei. Eu não fui excluído, nem fui expulso. E nem fui tirado, nem colocado fora do cargo. Eu entreguei esse ministério, que eu estava trabalhando nele. Eu era o vice-presidente de um ministério grande que tinha umas 7 a 8 congregações. Eu era o pastor da igreja subsede, da subsede. Eu entreguei. O meu trabalho que eu faço aqui não é revolta. O meu trabalho que eu faço aqui não é porque não me deram cargo dentro de igreja, ao contrário, eu que abandonei, eu que não quis cargo, porque eu não quero ficar preso a um sistema. Eu não quero ser negócio do homem. Eu não quero estar compromissado com o homem, a ponto de trabalhar dentro da regra, da norma, dos princípios, do protocolo, do estatuto de nenhuma igreja. Eu trabalho dentro dos princípios, dos valores, no estatuto do Evangelho de Cristo. Então, por isso que eu não quis estar e nem quero estar dentro de ministério, porque o meu compromisso é com o reino de Deus. É pregar o Evangelho, como ele é. Não é maquiar, não é manipular,
Eu não prego o evangelho com interferência de nenhuma denominação. Eu não prego o evangelho na influência de nenhum líder religioso, de pastor presidente. Eu não prego o evangelho dentro da mediação da religião, dentro da regra que o homem bota. Tem que pregar assim. A nossa linha de doutrina é essa. O nosso estatuto rege assim. Não. Eu prego o evangelho livremente como Cristo, direto de Cristo para mim e de mim para todos que eu vou pregar. Eu não prego o evangelho manipulado, falsificado, um evangelho tendencioso. Como é que hoje esses pregadores que estão atrás de cargo, estão atrás de posição dentro de igreja, estão escravizados, submissos aos pastores presidentes, porque eles não podem pregar a verdade, eles não podem defender a verdade do evangelho. Qual é o pregador dentro desses ministérios que vai pregar a verdade sobre o dízimo? Porque todos eles têm que estar submissos ao pastor presidente que estabelece a regra, a ordenança do dízimo. Qual é o pregador dentro desses ministérios que vai pregar a verdade do evangelho, colocando a salvação exclusivamente em Cristo, não adicionando ritual de igreja, não adicionando cerimonial religioso? Tem que guardar sábado, ser batizado, dar dízimo, tem que estar dentro de igreja. Eu não prego esse evangelho. Eu prego o evangelho puro, verdadeiro, original, que é direto de Cristo. O evangelho que eu prego é o de Cristo. A doutrina que eu prego é a de Cristo. Eu não tenho compromisso com a doutrina da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, com Calvino, com Armino, com pastor A, pastor B. O meu compromisso é pregar a doutrina de Cristo. Eu não sou paulino, eu não sou assembleano, eu não sou presbiteriano, eu não sou nenhuma. Eu não me denomino de nenhuma denominação, nenhuma igreja. Eu não prego a linha doutrinária de nenhum pastor, de nenhum ministério. Eu sou cristão. Eu prego a doutrina de Cristo. Eu prego o evangelho de Cristo. E eu não vou me submeter dentro de um ministério, dentro de uma instituição religiosa, porque quem está no sistema ou serve a Jesus ou ao sistema. Ninguém que está no sistema pode servir a Cristo. Porque ou serve a Cristo ou o sistema. Ninguém pode servir a dois senhores. Então é por isso, meu irmão Fredson, que eu não estou no sistema. Eu não estou revoltado com o pastor nem com a igreja. Porque eu não fui excluído nem de igreja e nem fui colocado para fora por nenhum pastor. Eu que saí do sistema. Eu tinha posição. Eu tinha condição. Eu tinha privilégios. Eu que entreguei para essa pessoa que fez essa pergunta para o senhor. Pode dizer isso aí. E se eu quisesse estar no ministério, eu estaria. Eu já fui convidado várias vezes para estar no ministério. Mas eu tinha que estar no ministério submisso à regra do ministério. E a regra que eu estou submisso é a de Cristo, não é a do homem. O governo na minha vida que me rege é o governo de Cristo, não é o governo do homem dentro de nenhuma igreja. Então está entendendo, meu irmão Fredson? Respondendo aqui o seu comentário. O que levou a sair? Isso mesmo. Eles estabelecem normas humanas. Irmão, confia 100% no que está escrito na Bíblia. A minha vida está presa a Cristo. A minha vida é regida pela palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Eu não estou alicerçando minha vida, nem fundamentando minha vida de fé em Deus, dentro de igreja, dentro de religião, dentro de regra, princípios e norma de homem. E sobre essa pergunta que o senhor fez agora, meu irmão Fredson, o que me levou a sair do sistema foi a corrupção do sistema. Foi a falsificação do evangelho. Foi a mistura. Eu prego o evangelho puro. Eu vivo o evangelho de Cristo. Eu não vou me adaptar dentro de nenhum sistema para manipular, adicionar e misturar o evangelho de Cristo com a regra do homem. Eu não vou viver minha vida adorando a Deus em vão, seguindo preceitos e princípios de homem. A minha vida tem que ser como verdadeiro adorador, seguindo os preceitos de Deus, que é Cristo, o evangelho, para que eu seja um verdadeiro adorador. Eu tenho que estar, na verdade, guiado pelo Espírito Santo. Não é dentro de igreja, guiado por doutrina de igreja. Então foi isso que me levou a sair do sistema. Porque o sistema está corrompido. Todos eles. Porque os homens trabalham por causa de ganho. E não pelo amor às vidas, levando a verdade do evangelho para salvar e levar almas a Cristo. Os homens trabalham dentro do sistema em amor ao ganho, ao lucro, trazendo as almas para as igrejas,
para manter o funcionamento do império, do comércio, do negócio deles, para eles terem o lucro garantido. E eu não me submeto a isso. Então esse foi o motivo pelo qual eu não me adequei, não me coloquei mais à disposição do sistema. Porque o sistema é anticristo. O sistema vai de encontro ao Evangelho de Cristo. Eu jamais vou estar numa igreja vendo o pastor pregar o dízimo, ler Malaquias 10:10 e eu dizer amém. Jamais. Eu jamais vou estar dentro de uma igreja, um sistema religioso, vendo o pastor ensinar o povo que se não der o dízimo não é salvo. Que o lugar de comunhão com Deus é a igreja, a instituição. E quem não tiver numa igreja não é de Deus. Eu jamais vou dizer amém e vou concordar com isso. Eu vou pregar contrário. Eu vou pregar a verdade, condenando essa mentira. Então, será que o sistema vai me aceitar? Entendeu? Então a resposta é essa, irmão Fred. O sistema está corrompido. Jesus, quando veio, ele não se filiou a nenhum sistema religioso. Jesus não tinha religião. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio para condenar as obras infrutuosas das trevas, libertar o povo dessas obras, que era a religião, e levar o povo ao conhecimento do verdadeiro caminho para Deus. E esse caminho que ele mostrou não foi nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum ministério. Foi Cristo, pelo conhecimento que ele trouxe dele, para que a gente creia e se converta a ele. Então esse é o meu objetivo, me manter firme e fiel. Cuidando da minha vida não é dentro de igreja, é na doutrina de Cristo. Porque fazendo isso, eu continuo na salvação. Foi isso que Paulo orientou a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Pregar o evangelho não falsificado, não manipulado, não adicionando outros meios e regras. Pregar o evangelho puro, sem influência da religião, sem a interferência dos líderes religiosos, sem a manipulação e a falsificação que eles colocam nesse evangelho pregado nesses ambientes chamados de igreja, dentro do sistema religioso. É um evangelho anátema, que desviam as pessoas de Cristo, escravizam as pessoas em igreja. E com isso, quem está lá conivente com isso, está em pecado. E todos vão se perder. Tanto os que pregam, como os que seguem esses que pregam. E esse é o motivo. Tá? Então, respondido, vamos ao assunto que eu estou aqui explicando. Amém, meu irmão Fred? E obrigado aí pelo comentário, porque é bom que a gente interage. Agora, como eu estava falando, dentro daquilo que eu li aqui para você, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, irmão. Todo mundo diz que é de Deus, até o diabo diz. Todo mundo fala de salvação, mas são poucos os que verdadeiramente estão na promessa da salvação, têm a alegria da salvação na sua alma. A minha vida de perseverança, o meu combate da fé, não é para eu mostrar ao mundo que eu sou mais santo do que ninguém. Não é para eu viver dentro de igreja sendo aprovado pelo líder da igreja. Não é para viver dentro de igreja na formalidade religiosa. O combate da fé que eu vivo no Evangelho é para me manter na salvação. Porque eu sei que a salvação depende da minha fé em Jesus para eu alcançá-la. E é a minha fé em Jesus que me leva a alcançar a salvação. E eu tenho que guardar essa fé, manter-se firme na fé, perseverar na fé e andar nessa fé com a alegria da esperança que está para se revelar naquele grande dia que eu aguardo. E eu creio também que todos os que estão em Cristo verdadeiramente estão combatendo o bom combate nessa alegria, nessa esperança, nesse propósito, olhando e aguardando o cumprimento das promessas, para alcançar as coisas que estão guardadas e separadas para nós, lá nos céus. E Paulo vai dizer, as coisas que Deus tem para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem. É as coisas que Deus tem guardada e reservada. Não é para quem vive na religião, não é para quem é crente de igreja evangélica ou igreja católica. As coisas que Deus preparou está guardada para aqueles que o amam. O que é amar a Deus? A gente vai trabalhando no ensino da palavra. O que é amar a Deus? É estar dentro de uma religião, na manifestação religiosa, chorando, gritando, cantando hino e se emocionando, dizendo, Deus, eu te amo, Deus, tu é lindo, Deus, tu é santo. Amar a Deus não é isso. Amar a Deus não é viver vida religiosa. Amar a Deus não é viver sacrifício religioso. Amar a Deus não é estar escravizado, né, com a sua vida
consagrada e devota dentro de obra e trabalho de igreja. O que é amar a Deus? Quer aprender o que é amar a Deus? João 14, 23. Jesus vai dizer o que é amar a Deus. Jesus vai dizer: quem me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Amar a Deus, o amor de Deus que tem que manter-se fervoroso e não deve esfriar, é o amor guardando a palavra dele, estando firme na palavra dele, não se corrompendo nem desviando da palavra dele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: o amor de muitos esfriará. O esfriamento do amor não é deixar de ir para a igreja, é deixar a palavra. Muitos estão dentro da igreja, mais gelado do que o gelo, porque não estão na palavra. O amor a Deus é estar na palavra, é perseverar na palavra, é guardar a palavra, é se proceder-se pela palavra. Amar a Deus é isso. Não é estar dentro de manifestação religiosa, vivendo o emocionalismo religioso, chorando, gritando e expressando uma expressão verbal: Deus, eu te amo, Deus, tu é lindo, eu te amo, eu te amo. Deus não vai se impressionar com expressão verbal. Deus quer ver a atitude, a ação do homem na palavra dele. É crer, guardar e praticá-la. Se manter fiel a ela, como disse Jesus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amar a Deus é guardar a palavra dele. É estar perseverando nele. É se desviar de todo conceito, princípios e valores que a palavra não ensina. E se manter fiel à palavra. Isso é servir a Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é amar a Deus. Então o que Deus tem preparado na eternidade é para todos aqueles que amam a Ele. Ou seja, os que estão em Cristo, na palavra. O homem natural, ele não vai compreender as coisas espirituais. Tem muita gente que fala de coisas espirituais, que fala do céu, fala da salvação, mas ele fala só do intelecto. Ele fala da boca para fora. O interior dele não procede essa verdade. Ele não crê. Ele não espera. Ele não acredita nisso. Ele não tem a certeza e a convicção. Para ele ter certeza de salvação, ele precisa estar escravizado dentro de um ambiente religioso, praticando e vivendo a formalidade. Para ele entender no consciente, na mente corrupta dele, que ele é salvo, que ele é de Deus. Quem é de Deus tem a convicção pela palavra. Não é por igreja e religião. Então, tem coisas que você não vai entender com a sua mente intelectual. Tem coisas que só vamos compreender pela revelação do Espírito Santo. Todo aquele que creu em Jesus com o arrependimento verdadeiro tem a alegria, a paz e a certeza do perdão de Deus na alma. Porque quem dá isso é o Espírito Santo em nós. Servir a Deus não é dizer eu sou de Deus, estou numa igreja. Não é isso não, irmão. Tem que ter o selo de Deus. O Espírito Santo não é qualquer coisa não, irmão. O Espírito Santo é Deus em nós, nos selando, nos dando a segurança, nos guiando, nos preenchendo o vazio que nos leva a viver a satisfação desse mundo. O Espírito Santo em nós é Deus em nós, irmãos. Isso não é qualquer coisa não. Está pensando que ser de Deus é ter uma carteira de membro de igreja? Está pensando que ser de Deus é ter uma vida escravizada em sacrifício religioso de igreja? O próprio Jesus, ele vai dizer: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, guarda a sua palavra, a sua doutrina. Os religiosos, fariseus, eles se colocavam como homens de Deus, a ponto de dizer que Jesus era do diabo. A ponto de dizer que Jesus era um revoltado, um desigrejado, um rebelde. Do jeito que esses líderes nos classificam hoje, que pregamos a verdade. Os religiosos lá no tempo de Jesus também desfizeram de Jesus. Isso é um pecador. Ele não é de Deus. Ele está falando pelo diabo. Disseram isso ou não de Jesus? Os religiosos. Porque eles se denominavam de Deus. Agora olha o que Jesus vai dizer para eles. Jesus não disse isso para prostituto, malfeitor, enganador. Jesus disse isso para os religiosos, que entendiam que eles eram de Deus, e os outros eram tudo pecadores, e eles santos. Jesus vai dizer para eles: raça de víbora. Jesus nunca disse isso a nenhum
ladrão nem prostituta. Jesus vai dizer para ele, sepulcro caiado, hipócrita, filhos do diabo. Observe o que Jesus fala com irreligiosos. Jesus nunca se dirigiu com essas palavras para ninguém. Pecador que vivia dentro do pecado explícito. Porque o religioso é pecador também. Só que ele vive no pecado encoberto, com uma capa de cristão santo, sendo de Deus. Porque os pecadores mais difíceis de receber a direção de Deus são os religiosos, que se colocam como santo e julgam os outros que são pecadores porque não estão na religião. E Jesus vai condenar e reprovar justamente o sistema religioso. Jesus não era fariseu, ele não era saduceu, ele não era principal da sinagoga, ele não era ancião do grupo dos anciões, Jesus não era do grupo nem de denominação religiosa nenhuma. Jesus condenou e reprovou tudo que eles viviam e ensinavam em relação a Deus, porque a verdade de Deus para o homem conhecer em relação à vida com Deus, foi Jesus quem trouxe. E Jesus agora vai ensinar o povo o caminho, o meio, a verdade, por onde o homem vai ter a vida com Deus e encontrar Deus. Jesus não orientou ninguém aí para nenhuma religião. E olha só, eu faço uma observação aqui que é muito importante. Jesus, como homem, ele era judeu. Ele nasceu do povo judeu. Mas Jesus, como judeu, ele poderia, na pregação dele, conduzir o povo para o templo. Ele não conduziu. Ao contrário, ele mostrou que aquele templo ia deixar de existir. Por quê? Quando a mulher samaritana vai até Jesus e pergunta a ele assim, aonde é o lugar de adoração? Vocês, que é judeu, dizem que é no templo. Nós, samaritanos, dizemos que é no monte. A mulher pergunta a Jesus, e tu, dizes o que, Senhor? Aonde é o lugar que devemos adorar? Jesus era judeu? Era. E como judeu, ele tinha que dizer, é no templo. Mas Jesus não disse isso. Disse. Jesus não conduziu ninguém nem a templo, nem a monte, e nem a nenhuma casa que dizem que é casa de Deus, igreja, para adorar a Deus. Qual foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana? Quando ela perguntou qual era o lugar que deveria adorar a Deus, Jesus disse, mulher, não é nem templo e nem no monte, porque hoje nós temos a nossa vida como templo, lugar onde Deus quer ser adorado. Não é em lugar físico ali, aqui e acolá. É na nossa vida, no nosso viver. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. Não é ali, aqui nem acolá. É em espírito e em verdade. O que é isso que Jesus está dizendo? Por que os verdadeiros adoradores? Quando Jesus diz os verdadeiros adoradores, porque existem os falsos adoradores. Os que adoram a Deus em vão. E quem são os que adoram a Deus em vão? Os que estão adorando a Deus por meio do ritual, por meio dos parâmetros deste mundo colocado pelos homens dentro do sistema religioso. Esses são os falsos adoradores que estão aí vivendo, adorando a Deus em vão, da boca para fora, mas não com entendimento, porque não foram transformados ainda para a vida com Deus. Ninguém pode adorar a Deus se não tiver reconciliado com Ele. E para o homem ser reconciliado com Ele, é preciso se converter a Jesus para receber o Espírito Santo, por onde a palavra que vai trabalhar no entendimento dele. Em espírito e em verdade é isso. É pelo Espírito Santo guiado pela palavra que é a verdade. O verdadeiro adorador adora a Deus na direção do Espírito Santo pela palavra. Em espírito e em verdade é isso. Não é pelo culto de louvor, pelo culto de adoração. Teve uma pessoa que disse para mim, mas tem que ir para o templo. Como é que vai adorar a Deus se não for para o templo? O lugar de adorar a Deus é no templo. Sim, quem diz isso é você, ensinado pelo teu pastor. Mas Jesus não ensinou isso. Então você quer ser cristão? Se converta ao que Jesus disse, saia dessa mentira e venha para a verdade. Primeiro, deixa eu observar outra coisa aqui. O povo vive aí esses movimentos religiosos de culto. Eita, é culto, vamos para o culto. O que é culto, irmãos? Isso aí não é culto, isso é sacrifício, é formalidade, é atividade religiosa. O que o povo está vivendo. O ativismo religioso. Porque o culto que nós devemos prestar a Deus é aquele que Paulo fala lá, Romanos capítulo 12,
versículo 1 e o 2. O culto racional, oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, é a nossa vida e o nosso viver na obediência à palavra dele. Culto a Deus é isso. Não é o movimento religioso, a formalidade. Não é as atrações. Não é aqueles eventos que vocês fazem e dizem é o culto, é o culto. Hoje é o culto do poder, culto de adoração. Isso tudo é vã, irmão. Você não vê nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Jesus ensinando ninguém a ir para a igreja cultuar a Deus. Então o povo está tudo na mentira, dentro do sistema. Aí você acha que eu vou ficar no sistema sendo conivente com essas mentiras? Eu estou no reino de Deus pregando a verdade aqui. Esse é o meu ministério. Pregar a verdade, agradar a Deus, não aos homens, dentro do sistema religioso. O apóstolo Pedro, ele estava pregando o evangelho no templo. Eles não iam para o templo viver o ritual mais não. Eles iam pregar o evangelho, os apóstolos. E eles foram para o templo pregar o evangelho. E quando eles estão no templo, que era um lugar público, os sacerdotes, os anciões, não gostaram. Chamaram ele, Pedro e João, vem cá. Quem deu autoridade a vocês para pregar? Em nome de quem vocês estão pregando? Como que se ele estivesse dizendo assim, nós que somos a autoridade de Deus aqui para vocês, e nós não autorizamos vocês a pregar. Qual foi a resposta de Pedro? Não, ancião, amém, ancião. Você é a autoridade de Deus, você é homem de Deus, você é ungido de Deus. Eu não vou te responder, eu não vou deixar de te obedecer, eu vou te obedecer. Pedro disse o quê? Importa obedecer a Deus e não os homens. Vê se é justo deixar de cumprir aquilo que Deus me deu para eu cumprir, para estar dentro de um sistema religioso escravizado na autoridade do homem, que diz que é a autoridade espiritual de Deus para a minha vida. A autoridade espiritual de Deus para a nossa vida, irmãos, é Cristo, a palavra dele. O homem é falho, é corrupto. O homem tem a mente corrupta. A palavra não, é a luz. Por onde temos que ser guiados. É o poder de Deus, é a palavra. A autoridade de Deus é a palavra. Não é líder religioso de nenhuma religião. Então Pedro e João, eles não obedeceram a ordem dos sacerdotes e dos anciões, que proibiram eles de pregar, e eles não obedeceram essa proibição. Tanto é que eles foram presos, apanharam, para que não fizessem, mas eles permaneceram pregando, porque Cristo é autoridade para a nossa vida, não é nenhum líder, nenhum ancião, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum padre, que estão aí falsificando a palavra de Deus, em causa de ganho, falsificadores da palavra. Nós temos que estar submissos com o compromisso com o evangelho. Não é com igreja, com ministério nenhum não, irmão. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Então, só tem a alegria e a esperança das coisas do alto quem nasceu de novo, irmão. O nascimento para Deus não é por meio de uma igreja, não. É por meio da fé e convenção a Cristo. É milhões e milhares de pessoas todo dia aderindo às igrejas. Ah, converteu a Jesus, alma para Jesus, é mentira. Alma para Jesus não é quem vai para a igreja, não é quem se filia à igreja, não é quem está dentro de igreja. Alma para Jesus só conseguimos fazer discípulo para Cristo quando pregamos o evangelho de Cristo. Que esse evangelho entra no entendimento, entra dentro da pessoa para transformá-la. O que transforma o homem para a vida com Deus não é ele entrar dentro de uma igreja evangélica. É o evangelho de Cristo entrar dentro do entendimento dele para ele ser liberto pelo poder de Deus para salvar, que é o evangelho. Tem muita gente pensando que vai ter vida com Deus porque está dentro de igreja. Entrou dentro, faz parte de igrejas evangélicas. Salvação é o evangelho estar dentro de você, no seu entendimento. Não é você estar dentro de nenhuma igreja, seja evangélica, católica ou qualquer outra. Então, tem coisas que as pessoas não entendem, irmãos. Porque não tem... Eu busco a Deus sabedoria. Quando eu estiver trabalhando o ensino, a instrução da palavra de Deus com alguém, eu busco entender se aquela pessoa tem entendimento mesmo. Quando eu vejo que aquela pessoa fala sem o entendimento, eu não vou estar debatendo com ela, porque ela nunca vai entender, porque a mente dela está fechada. Então eu vou ter que pregar para ela o básico, só o evangelho. Eu não vou entrar com ela em assunto escatológico. Eu não vou entrar com ela em assunto
de coisas mais profundas da fé, porque essa pessoa não vai entender. Você não vai conhecer assunto escatológico dentro de seminário. É pela revelação do Espírito Santo. Então, como eu estava falando, olha o que Paulo vai dizer. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Tem tanta gente aí querendo ser ministro de Deus e não é espiritual, é natural. Por isso que prega tudo contrário às coisas de Deus. Não foi chamado, não tem o dom, não tem a vocação. Não recebeu a vocação para tal função. Não tem ainda um entendimento espiritual. E quer pregar, quer falar sobre Deus, quer trabalhar assuntos que ele não conhece, não domina. Não sabe manejar bem a palavra para defender assuntos. Então, olha o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está vendo? Que essas coisas que Deus nos revela é pelo Espírito. A alegria do céu, da vida eterna, do perdão, da salvação. Tudo isso é revelado para nós. Pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmão. Eu não preciso fazer obra boa para ser salvo, não. Eu não preciso viver penitência e flagelo e confessar meu pecado a pastor para ter o perdão de Deus, não. Eu já tenho isso. Eu já tenho a bênção. Eu já estou na promessa. Eu já contemplo as coisas do alto pela visão da fé. Eu tenho a certeza e a convicção da salvação. Eu tenho a alegria da vida em comunhão reconciliada com Deus, porque o Espírito Santo está em mim. Essa convicção é pela minha fé em Jesus. Não é pela minha vida de igreja. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 10, do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O homem natural não compreende isso. É o que eu estou dizendo aqui. Fala de salvação, prega salvação, fala de Deus, fala do céu da boca para fora. A alma dele não tem convicção, não tem certeza. Ele vive na incerteza, ele vive na filosofia dos homens. Ele vive dentro do intelectualismo, falando de tudo de Deus no intelectual, não com convicção, firmeza e alegria e segurança, porque ele ainda não está selado pelo Espírito Santo. Ele ainda é natural. Quem é o homem natural? Aquele que não nasceu ainda para Cristo. Tem gente que acha que nascer de novo é se filiar a uma igreja evangélica e participar do cerimonial de batismo nas águas pelo religioso da igreja, o líder. Eles acham que foram ensinados assim, eu também fui, hoje eu estou liberto porque eu conheço a verdade. Eles acham que vai nascer de novo para Deus, vai ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, pelo batismo das águas, onde eles são ensinados que é remissão de pecado. Eles saem, e tem pessoas que saem, né, parecendo que receberam uma unção de Deus, né? A emoção leva as pessoas a achar, a falar, a se emocionar. Eita, olha o poder no batismo. É tudo mentira. É pura emoção. Porque tudo isso só acontece, não é com o batismo de água, é com o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é só Jesus. E esse batismo só recebe quem crê em Cristo com o arrependimento verdadeiro e é batizado na hora por ele, para ser selado como propriedade de Deus, membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. Não é o batismo feito pelos homens dentro da igreja. Esse batismo não tem valor nenhum no lado espiritual. É só mais um sacrifício de tolo, movimento, ritual, cerimonial, colocado pelo homem, interpretando a palavra errada, aplicando ordenança e regra e doutrina que não foi pregada nem por Jesus, nem pelos apóstolos. O homem natural, irmão, ele não compreende as coisas de Deus. É por isso que nós, quando pregamos o Evangelho, temos que ter sabedoria
para entender o grau de compreensão da pessoa. Tem gente que quer pregar difícil, quer pregar complicado, quer falar de teologia dentro de termos, dentro de explicações complicadas. O evangelho é simples para que todos compreendam. É falar da cruz de Cristo, é só isso. Pregar o evangelho é isso. Ensinar sobre Cristo, ensinar, disciplinar, doutrinar, não é para quem quer. Não é para quem deseja, é para quem Deus vocaciona e dá o dom, a capacidade para manejar bem a palavra. Todo mundo hoje quer ser pregador, quer ser pastor, todo mundo hoje aí está dizendo que é profeta, trazendo visão, ensinamento, doutrina, levando o povo ao conhecimento de Deus. Não conhece nada. E aqueles que estão aí tendo conhecimento está pervertido. Estão levando heresia, evangelho anátema, doutrinas de demônios, tirando o povo da verdade do evangelho. Jesus, ele escolheu como ele quis, cada um para a sua função. Dentre a multidão, Jesus escolheu 12 e deu a esses 12 a missão do ministério, do ensino da palavra para fazer discípulo. Todos nós que estamos em Cristo temos o dever de testemunhar do amor e da graça de Cristo que recebemos. Agora, doutrinar, instruir, administrar, ensinar, não é para todo mundo não, irmão. É por isso que está aí um bocado de banalização das coisas de Deus. Porque todo mundo hoje abre um espaço e se coloca como pastor e ali se coloca como ensinador para o povo de Deus. Ó. Eu conheço, irmãos, não é desfazendo das pessoas, é falando a verdade. Eu conheço pessoas que estão na frente, ensinando dezenas de pessoas que ele mesmo não conhece nada. E como ele não conhece, ele cria movimento, ele cria um bocado de coisa, um bocado de situação espiritual para mostrar para o povo que ele é cheio de Deus. Ele não tem a palavra, ele não sabe ministrar doutrina, ele não sabe orientar, ele não sabe instruir, ele não sabe levar uma doutrina para proteger os irmãos dos falsos ensinamentos, porque o que ele sabe é fazer culto de campanha, culto de libertação, culto disso, movimento, vento de doutrina. É isso que o povo está vivendo hoje dentro das igrejas. Pessoas que abriram seu espaço, colocaram-se como pastor porque quer ser autoridade, para ganhar o seu lucro, abriram o seu espaço, estão aí aglomerando pessoas para ser ensinada por eles sobre Deus, que nem eles conhecem. O povo está tudo formado em heresia. O povo está tudo perdido da verdade de Deus. E os que sabem, usam a palavra falsificando ela para os seus ganhos. Aqueles que são formados, que estão nos grandes ministérios. Porque Malafaia é um grande teólogo, é um grande conhecedor, tem conhecimento. Edir Macedo tem conhecimento, Valdomiro tem conhecimento, R.R. Soares tem conhecimento, Augusto Nicodemos tem conhecimento, Pastor Ailton tem conhecimento. E outros aí que estão na mídia, que estão aí arrastando multidão, tem conhecimento, mas olha o que eles pregam. Olha para onde eles levam as pessoas. Olha quem as pessoas estão se entregando, servindo e se submetendo à autoridade, não é de Cristo. Esses homens usurpam o lugar de Cristo, pregam o evangelho deturpado, tiram a exclusividade do sacrifício de Cristo. Uns pregam que o homem é salvo por eleição, outros pregam que o homem é salvo porque tem que estar numa igreja, porque tem que ser batizado, porque tem que dar o dízimo, porque tem que guardar o sábado. E tudo isso leva vocês a cair da graça, colocando outro meio além do sacrifício de Cristo, para vocês terem convicção de salvação. Salvação é por Cristo e não há outro meio, como pregou Pedro. Nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. O apóstolo Pedro 4:12, ele vai mostrar que a salvação é unicamente em Cristo. E dentro desse contexto, ele está pregando para os sacerdotes anciões no templo, para mostrar a eles que pregava a salvação pela religião. Pedro vai dizer, não tem nenhum outro meio, só Cristo, é por ele, não há nenhum outro meio. Salvação é só por Cristo. Nenhum apóstolo, irmão, pregou isso que esses homens pregam hoje. Esses homens que dizem que é de Deus. Esses homens que dizem que é profeta ungido de Deus. Eles pregam mentira, porque nenhum apóstolo pregou salvação por meio de batismo, nenhum apóstolo pregou dízimo,
Se não der, não é salvo, está roubando a Deus. Nenhum apóstolo pregou que tem que estar dentro de uma igreja, de um templo, de uma instituição que é casa de Deus, é templo de Deus, é lugar sagrado. Nenhum apóstolo pregou isso. Como esses homens pregam hoje. Nenhum apóstolo, nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem Tiago, nem nenhum apóstolo ensinou o povo que eles eram a autoridade de Deus para o povo. Ao contrário, o apóstolo Paulo vai botar o povo submisso à autoridade de Cristo pelo Evangelho. E Paulo vai dizer, não importa quem seja o indivíduo, pode vir um anjo do céu. Se pregar um outro Evangelho, não receba. É anátema. Por quê? Porque a autoridade não é o elemento que se coloca como autoridade de Deus, o homem, o líder religioso. A autoridade é a palavra. E nós temos que estar submissos a Cristo pela palavra. Não é o homem dentro da igreja. E o apóstolo João ainda vai ser mais enfático. Ainda vai levar uma advertência muito mais abrangente para os irmãos entender. Na segunda carta do apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, o versículo 9 e o 10, o apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e persevera, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não, mas é um homem de Deus, está pregando a doutrina de Cristo? Não receba. Não importa, não olhe para o homem não, porque é pastor presidente, porque é bispo, porque é apóstolo, porque é profeta, porque é cheio da unção, porque é ungido. Não é isso que você tem que seguir nem olhar. Esteja mais atento a ouvir a palavra. Se não traz a palavra de Deus, pode ser apóstolo, anjo, arcanjo, querubim, serafim, profeta, pode ser ancião, pode ser bispo, presbítero, evangelista, pode ser quem for o indivíduo que se coloque na autoridade do cargo religioso. A autoridade para a nossa vida não é o indivíduo, não é o líder de nenhuma religião, é a palavra. O apóstolo João vai dizer, se não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque esse não tem a Deus. Esses homens que estão aí dizendo que é de Deus, que estão pregando uma doutrina que não é a de Cristo, não são de Deus. São ministros de Satanás, irmão. Eu não digo isso julgando em vão, não. Eu digo isso julgando pelo princípio da palavra. A palavra me autoriza isso. O próprio Jesus vai dizer, Mateus 7, 15 e 16... acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como homem de Deus, ungido, cheio do poder, com aparência de ovelha, são lobos. Vocês vão conhecê-los pelos frutos. O fruto que nós vamos conhecer não é a roupa, não é a Bíblia, não é a pregação bonita, não é a igreja que ele está, não é o comportamento religioso que ele vive. Os frutos que nós vamos conhecer, os falsos profetas, é a mensagem, é a doutrina, é o conteúdo daquilo que eles pregam, para onde ele leva vocês. Estão formando vocês para viver e estar com a sua vida devota aonde? A quem? É isso que nós temos que olhar. Os frutos é a doutrina que eles estão pervertendo. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, nós conhecemos pelos esses frutos que não são de Deus. Foi o que Jesus disse. Então, meus amados irmãos, o meu trabalho, o meu compromisso é com o Evangelho. Eu não estou atrás de cargo de igreja, nem de agradar pastor para me consagrar a isso ou aquilo outro, não. Eu fui consagrado no ministério como evangelista, mas minha vocação de evangelista, eu já exercia muito antes de estar no ministério. Eu exerci essa vocação de evangelista, que é evangelizar, comunicar o evangelho, levar a informação do evangelho. Eu já fazia isso há muito tempo, irmão. Trabalhar em defesa do evangelho. Não foi através de uma igreja que eu fui consagrado, foi Cristo. A consagração não é pelo homem, não é com óleo ungido. A consagração é pelo Espírito Santo, que ele vocaciona e o Espírito dá a quem quer o dom, reparte com quem quer, para aquilo que for útil e necessário. É o que a palavra diz. E deu ele uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. Isso não é cargo de igreja, isso é vocação para levar o ensino para a edificação do corpo, igreja, pessoas, aonde quer que esteja. Isso não é cargo, pastor, evangelista, profeta, apóstolo. Isso não é cargo de igreja, como hoje as pessoas abrem o ministério e se consideram como pastor. Jesus não deu esse cargo a ninguém. Isso aí quem colocou foi o homem, na direção de Satanás.
Porque pastor, evangelista, profeta, apóstolo, mestres, isso é como está escrito lá em Efésios 4:11, se eu não me engano. Isso é vocação, não é título de autoridade religiosa dentro de nenhuma religião. É vocação para os membros do corpo de Cristo. Desenvolver o talento para a edificação do corpo, a igreja, pessoas. E eu fui vocacionado muito antes de eu estar dentro de ministério. Então o que eu quero dizer para vocês é isso, irmão. Eu ia falar aqui sobre a questão, eu vou trazer esse assunto em outro vídeo. O irmão Fred Amorim me trouxe uma pergunta aí que eu gostei de responder. E eu achei importante levar o esclarecimento da pergunta que foi feita aí ao irmão Fred para a minha pessoa. E eu ia trazer esse assunto sobre a vinda de Jesus. Porque tem gente que diz, não, Jesus vem uma vez só, ele não vem duas. O arrebatamento não vai ser secreto. Jesus, quando vir, todo olho verá. Eu quero trazer um esclarecimento sobre isso. Eu ia trazer nesse vídeo agora de esclarecimento de instrução. Mas como eu me detive, levando aqui a explicação e esclarecendo sobre a pergunta que o irmão Fredson fez, eu vou trazer um esclarecimento, uma explicação dentro dos preceitos bíblicos sobre essa questão da vinda de Jesus, que muitos não entendem, não compreendem, não alcançam, mas falam pela sabedoria intelectual, pelos diplomas de mestre, e não pela sabedoria do Espírito Santo. Então, em outro vídeo eu vou fazer um vídeo explicando, esclarecendo sobre esse assunto da vinda de Jesus. Jesus, quando vier à terra, ele vem para os judeus, para o povo de Israel. Mas o arrebatamento da igreja não é a vinda de Jesus à terra. É a ida da igreja, saindo da terra, ao encontro do Senhor nos ares. Mas tem teólogos que ensinam, tem pregadores que dizem que não vai ter arrebatamento secreto. Que não vai ter arrebatamento. Quando Jesus vier, todo olho verá. E tudo vai se cumprir e acabou tudo. Não. Depois que Jesus vier e arrebatar a sua igreja, muitas profecias ainda vão se cumprir. Grande tribulação, manifestação do anticristo, reino milenar, Amagedon, juízo final. Isso vai ser depois do arrebatamento. Não vai ser com o arrebatamento. Mas isso é assuntos que muitos não vão alcançar. Não vale a pena se desgastar com esse assunto. Por quê? Porque se você crê que Jesus vem à terra ou vai levar a gente sem vir à terra, isso não vai impedir você da salvação. O que você tem que conhecer é o que o Evangelho revela em relação à obra de Deus, que foi realizada para nos salvar. O meio, o caminho, a verdade por onde chegamos a Deus. É isso que você tem que conhecer. Assuntos de uma profundidade espiritual maior, isso aí vai ser ensinado para você ir alcançando aos poucos e sendo esclarecido. Mas isso não vai interferir na sua salvação. O importante é você crer em Jesus, como está revelado no Evangelho, ser selado pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai te dar a certeza, a convicção de quem está pregando a verdade e quem não está. Não é o teólogo que vai te convencer na sabedoria dele. É o Espírito Santo que vai te levar àquele que está pregando a verdade. E vai te proteger daquele que está pregando a mentira. Porque Jesus disse que é o Espírito Santo, ele vai estar em nós, nos guiando em toda a verdade. Ele não guia ninguém na mentira. Quem está pregando a mentira, contrariando a verdade do Evangelho, isso mostra que não tem a Deus, não é de Deus. Então, meu irmão Fred Amorim, muito obrigado pela sua participação, né? Nesta noite, já madrugada de quinta-feira, né? Já estamos aqui, 00:08, nessa madrugada de quinta-feira aqui. Meu irmão Fred Amorim botou aqui, irmão, leia Mateus 6,13. Isso fica para o próximo vídeo, viu, meu irmão Fredson? Minha irmã Tereza Freitas também, a paz do Senhor Jesus. E é isso aí, irmão. E a gente vai encerrando. E tudo que foi falado, levado para você, para o seu esclarecimento, nessa instrução, nesse vídeo, nessa live de esclarecimento, que seja proveitoso para a tua vida, para a edificação da tua fé e para te dar entendimento e conhecimento. Amém? E brevemente voltaremos com mais ensino, mais esclarecimento e mais momentos de edificação para a nossa fé.